sejam todos bem-vindos ao canal A Corrente. Meu nome é Rosana Rocha, eu sou doutoranda em educação, sou mestra em educação e eu tô aqui hoje para dar continuidade aos estudos sobre o livro Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire. Este é o vídeo número 3, porque na realidade no primeiro vídeo nós fizemos um vídeo introdutório sobre as principais ideias de Freire, sobre alguns questionamentos, por que Freire é tão odiado aí por certos setores da sociedade e se efetivamente a pedagogia do Freire é realizada na nossa educação brasileira. Muitos dizem que a educação brasileira não dá certo porque a pedagogia de Freire é implantada nas escolas. Na verdade, é justamente o contrário, né? No vídeo que nós tivemos anterior, no vídeo que nós estudamos capítulo 1, nós vimos que sem discência não há docência, ou seja, sem um aluno não há professor. E aí Freire diz da necessidade do aluno ser reconhecido como sujeito, do aluno ter um espaço para conversar, para se colocar de maneira crítica, que esse aluno tenha o saber dele reconhecido, que esse aluno tenha a identidade dele reconhecida, as experiências deles tenham espaço em sala de aula. E se a gente for pensar, quantos são os professores que dão voz a esses alunos, né? Quantos são os professores que pensam assim, não, vou fazer a minha aula de acordo com os alunos? Quantos e quantos professores falam assim, vou dar minha aula se o aluno acompanhar bem, se não acompanhar, amém. Né? Quantos professores dão aula e quando se pergunta, mas e o aluno? Como assim o aluno? Quantos professores veem um aluno com nota baixa, mas é culpa do aluno, não tem nada a ver comigo? Né? Ele não se coloca nessa situação. Então Freire, ele diz que é indissociável, a gente não pode separar. Então só vai existir professor se existir aluno. Então esse aluno tem que ser sujeito, tem que ser respeitado. Não dá para o professor transferir o conhecimento. Não, o professor ele tem que possibilitar a construção desse conhecimento. E aí, agora, no terceiro vídeo, a gente vai falar do capítulo 2, tá? E no capítulo 2, Freire, ele vai falar sobre o conhecimento, e aí a gente vai dizer a transferência aí de conhecimento. Nós estamos estudando então, gente, o livro Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa. Nós já dizemos, né, nós já falamos, né, já dissemos que é muito importante, é um livro assim, obra-prima, que todos deveriam ler por completo. E nós estamos trazendo uma análise desse livro, de trechos do livro, lembrando que assim, muitos trechos eu tive que cortar, e são trechos fundamentais das ideias de Freire, então eu aconselho a leitura para você, professor. Aí ele já começa na capa, né? Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. Então não é o professor que detém o saber, que sabe tudo. O aluno também detém o saber. O aluno vem com uma curiosidade, com um saber de senso comum, de repente, que nós temos que transformar num saber esclarecido, num saber, vamos dizer, reificado, científico, né? O aluno tem uma curiosidade que ele vem ingênua para a escola, né? E essa curiosidade tem que ser transformada numa curiosidade epistemológica para aprender. E como a gente faz isso? Entendendo que o conhecimento não pode ser transferido, eu não posso dar conhecimento. Eu expliquei, a matéria o aluno que não aprendeu. Não, o conhecimento tem que ser construído. E é isso que Freire vai falar. Ele diz que ensinar não é transferir conhecimento nesse capítulo 2. E ele começa dizendo, me torno tão falso quanto quem pretende estimular o clima democrático na escola por meios e caminhos autoritários. Já no capítulo 1, Freire diz que a gente tem que transformar as palavras em exemplos, corporificar as palavras, ou seja, eu tenho que ser um exemplo em sala de aula. Às vezes a gente fala, não, porque a democracia é maravilhosa, porque a democracia... E aí, professor, eu posso... Não pode nada. Não pode nada, porque o que manda aqui, o que você está falando aqui? Quem fala que sou eu, quem sabe sou eu. Peraí, como você pode ser um professor democrático, um professor progressista, se você é autoritário? Então o aluno faz o que quer, Rosana? Não, o Freire vai dizer, inclusive na obra, que a gente tem que ter autoridade. Isso é autoridade, não ser autoritário, né? Então a gente tem que parar com essa concepção da gente achar que eu vou conseguir então um aluno autônomo se eu for um professor autoritário, que manda, que só eu sei. É óbvio que não. Se só eu falar, como que a gente vai construir juntos o conhecimento? E ele diz, ensinar, isso aqui eu trouxe do capítulo 1, tá, gente? Não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua produção ou construção. É nesse sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem formar. É a ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Ou seja, não é o professor, o criador, o que tudo sabe, que vai dar forma ao aluno, a criatura, né, indecisa, uma criatura acomodada, o professor que vai fazer tudo. Não, é uma construção, e construção nós fazemos juntos. O aluno precisa
trabalhar, participar e agir na sua aula. Ele consegue isso? Ou você só transfere o conhecimento? Pega, dá para ele, olha, o conhecimento é esse. Na prova, eu quero que você me devolva tudo que eu expliquei para você, do jeitinho que eu expliquei. É isso que é construir conhecimento? E aí a gente vai. Ensinar exige consciência do inacabamento. O que acontece? Nós somos seres inacabados e isso é ótimo. Ninguém está pronto. Por mais que eu esteja agora, por exemplo, no doutorado e eu termine, eu sou doutora, estou pronta. Não, nós estamos em constante evolução. Nós somos seres inacabados e nós podemos aprender independentemente de quem nós sejamos. Até a gente morrer, a gente pode aprender. Nós todos, independente da idade. E o professor tem que saber isso. E ele diz: minha presença no mundo não é a de quem se adapta, mas a de quem nele se insere. É a posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas sujeito também da história. Freire diz muito da gente modificar a história. Gosto de ser gente, porque mesmo sabendo que as condições materiais, econômicas, sociais e políticas, culturais e ideológicas em que nos achamos geram quase sempre barreiras de difícil superação para o cumprimento da nossa tarefa histórica de mudar o mundo, sei também que os obstáculos não se eternizam. Gente, Freire é um alento para esses momentos que nós estamos passando de crise política, de crise social, de crise econômica, de crise educacional, de crise de saúde, e vamos embora. Ele diz que, mesmo sabendo que as condições que a gente tem de materiais, a econômica, a social, a política, a cultural e ideológica são difíceis de serem mudadas, elas não são eternas, ou seja, não se eternizam. Não é para sempre que a gente vai ter isso. Então, que nós podemos mudar a história. Então ele não é ingênuo, é fácil mudar. Não, é difícil, mas é possível e o professor tem que entender isso. É também na inconclusão de que nos tornamos conscientes e que nos inserta num movimento permanente de procura que se alicerça a esperança. Então, sabendo que nós não somos acabados, que nós podemos modificar a história, que a gente tem uma esperança em períodos melhores, em que se alicerça a nossa esperança. Nós, professores, temos que ter essa esperança na mudança, né? Porque o ensinar é transformar, gente, é mudar essa história que nós temos, né? Quando a gente pega um aluno, a gente vê que ele vai ali porque ele quer uma melhor condição de emprego, uma melhor condição para a família. O aluno, ele tá ali para aprender, para se tornar alguém melhor. E a gente tem que pensar que isso é possível. Ele diz: a consciência do mundo e a consciência de si como ser inacabado necessariamente escrevem o ser conscientemente de sua conclusão num permanente movimento de busca. A gente nunca para de buscar, porque nós somos inacabados. Na verdade, seria uma contradição se, inacabado e consciente do inacabamento, o ser humano não se inserisse em tal movimento. Eu sei que eu sou inacabado, mas eu não vou me movimentar não. Não, nós somos inacabados. Então a gente tem que se movimentar, né? É nesse sentido que para mulheres e homens, estar no mundo necessariamente significa estar com o mundo e com os outros. Estar no mundo sem fazer história, sem por ela ser feito, sem fazer cultura, sem tratar sua própria presença no mundo, sem sonhar, sem cantar, sem musicar, sem pintar, sem cuidar da terra, das águas, sem usar as mãos, sem esculpir, sem filosofar, sem pontos de vista sobre o mundo, sem fazer ciências ou teologia, sem assombro em face do mistério, sem aprender, sem ensinar, sem ideias de informação, sem politizar, não é possível. Nossa! Não é possível a gente estar no mundo se a gente não se movimenta, se a gente não canta, se a gente não esculpe, se a gente não pinta, se a gente não filosofa, se a gente não aprende, se a gente não estuda, se a gente não ensina, se a gente não politiza. Nós temos isso, né? É impossível estar no mundo sem estar nesse movimento de buscar mais, de ser mais e pensar que a gente tem que fazer história e a gente faz história e a gente é feito por ela e nós somos feitos nós no mundo e com os outros. Você, professor, dá espaço para que esse aluno seja um sujeito, você dá espaço para que ele ensine e aprenda. Mas por que, Rosana? Sim, porque a gente ensina, a gente aprende ao ensinar e aquele que aprende também nos ensina. Você dá essa possibilidade e aí é a consciência do inacabamento, né? Ensinar exige respeito à autonomia do ser do educando. Você
respeita a autonomia do seu aluno, o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não considerar uns aos outros. Não, eu não dou espaço para o aluno falar, não, porque eu não sou obrigado. Sim, você é obrigado. Você é obrigada, educador, porque pela lei, pelos direitos constitucionais colocados em lei, todos temos o direito à dignidade, de nos colocar, de sermos respeitados. E você não faz um favor dando espaço para o aluno falar em sala. Você tem que fazer porque é o seu dever, é sua obrigação. Respeitar a autonomia e a dignidade desse aluno. Você respeita quem esse aluno é, a história dele, de onde ele vem? Ah, não. Então você está errado. Porque não é um favor que você faz. E Freire continua. É nesse sentido que o professor autoritário, que por isso mesmo afoga a liberdade do educando, amesquinhando o seu direito de estar sendo curioso e inquieto, tanto quanto o professor licencioso, rompe com a radicalidade do ser humano, a de sua inconclusão assumida, em que se enraiza a eticidade. Então ele vai dizer que você não pode ser aquele professor autoritário que manda o aluno ficar quieto, que fala quem manda que sou eu, até Freire coloca que você não sabe quem está falando, eu que sei, eu que posso, e você não pode ser também aquele professor autoritário, ele afoga, ele acaba com a liberdade, ele acaba com a essência do aluno, ele acaba com a curiosidade que esse aluno vem. E também você não pode ser aquele professor licencioso. Ah, faz o que você quer, dane-se, larguei de mão, não tô nem aí pra você, porque você também não age de maneira ética. Então a gente tem que ter um bom senso entre a autoridade e entre o autoritarismo e entre ser licencioso. Nós não podemos nem ser autoritário nem sermos licenciosos. Nós temos que ter o bom senso, né? E aí ele diz: saber que devo respeito à autonomia e à identidade do educando exige de mim uma prática em tudo coerente com esse saber. Se eu tenho que respeitar o meu aluno, eu posso ser o professor autoritário que manda ele calar a boca? Que ele não sabe de nada, que eu que sei? Eu posso ser o professor que não tá nem aí, aprendeu, o problema é dele, licencioso, faz o que quer aí? Não! Eu preciso de ser ético, eu preciso de ter uma ética com esse meu aluno. E essa ética é quando eu respeito a identidade e a autonomia desse aluno. Dou espaço, dou voz para ele e eu possibilito que ele aprenda e construa o conhecimento nas minhas aulas. Ensinar exige bom senso, é o que eu falei, né? Não resolvemos bem ainda entre nós a tensão que a contradição autoridade e liberdade nos coloca e confundimos quase sempre autoridade com autoritarismo e licença com liberdade. Então, eu tenho que ser alguém que age nessa coisa aqui, né? Eu tenho que ser alguém que tem autoridade, que me coloco e exijo esse respeito e também respeito para ser respeitado. E eu tenho que ter alguém que dá espaço, que dá liberdade para o aluno se colocar. Isso não quer dizer que eu vou ser alguém que seja licencioso. Faz o que quer. E isso não quer dizer que você vai falar assim, eu que mando e você que escuta. Então a gente tem que ter o bom senso, né? Pensar em balancear isso. Mas ele diz, as qualidades ou as virtudes são construídas por nós no esforço em que nos impomos para diminuir a distância entre o que dizemos e o que fazemos. Esse esforço, diminuir a distância entre o discurso e a prática, é já uma dessas virtudes indispensáveis, a da coerência. Como, na verdade, posso eu continuar falando no respeito à dignidade do educando se eu ironizo, se eu discrimino, se eu inibo com a minha arrogância. Então, às vezes, a gente tem que pensar assim, sabe aquela coisa de eu ser o exemplo? Sabe aquela coisa de eu diminuir a distância entre o que eu falo e o que eu faço? Olha, vocês têm que se respeitar. Aí o aluno pergunta, fica quieto, não é isso não. Não é isso que você está falando, não. Peraí, você está respeitando? Então você tem que dar esse exemplo. E mais, você tem que ser coerente. Se você tem um discurso democrático, se você tem um discurso de respeito às pessoas, você deve respeitar. Você deve fazer com que o seu discurso, né, diminua o que você fala do que você faz, de uma maneira que eles vão se aproximando e se fundam e efetivamente aconteçam. E aí, como que você pode falar de respeito ao aluno se você... a dignidade do aluno, se você ironiza, se ele fala uma coisa errada e você tira sarro e expõe esse aluno. Se você discriminar, não vai aprender mesmo, isso aqui esquece ele. Isso aí, meu Deus. Se você o inibe, o aluno se coloca, não, tá errado, isso aí não é isso aí não. Você tem que ter uma conduta em que teu discurso e sua prática estejam alinhados. Mas exige o bom senso, exige a coerência, você é coerente com o que eu faço? Em qual sentido?
o professor autoritário, o professor licencioso, o professor competente, sério, o professor incompetente e irresponsável, o professor amoroso da vida e das gentes, o professor mal amado, sempre com raiva do mundo e das pessoas, frio, burocrático, racionalista, nenhum desses passa pelos alunos sem deixar sua marca. Eu sou uma professora que eu me encontro aqui, sabe, gente, é muito amorosa da vida e das gentes. Eu ouço os alunos, eu quero estar próxima, eu quero entender, eu sofro com eles, então quando o aluno às vezes tem um problema financeiro, eu sei, quando o aluno tem problema com a família, eu sei, quando o aluno... E isso, estar com a gente, não passa despercebido, os meus alunos sabem isso, eles sabem quem eu sou. E mesmo aquele que de repente fala, não, eu me preocupo com os alunos, mas não tá nem aí, sou eu que mando aqui nessa sala, vocês têm que me respeitar, vocês não sabem nada, esse não passa despercebido. Esse não passa. Nós vamos deixar marcas nesses alunos. E que marca que você quer deixar no seu aluno? De alguém irresponsável, que não está nem aí com eles? Ou de alguém que se preocupa, vocês estão aprendendo? Vocês vão sair daqui melhores? De alguém que se preocupa com o todo, o integral do aluno, não com a nota apenas, porque a nota é uma coisa, mas tem que pegar a nota com o bem-estar. Lembra da boniteza da aula que Freire diz? Tem que ser bonita, tem que ser uma aula ética. Eu tenho que estar ali, uma pessoa ética. E aí ele diz, o professor tem o dever de dar suas aulas, de realizar sua tarefa docente, isso é sua obrigação. Para isso, precisa de condições favoráveis, higiênicas, espaciais, estéticas, sem as quais se move menos eficazmente no espaço pedagógico. Tá, eu tenho que ter uma escola com condições... Ah, mas a minha escola não tem, então por isso você é um péssimo professor? Não, nós precisamos de exigir essas condições. Freire até coloca isso. Mas nós não podemos usar esse pretexto para não darmos aí a voz, o espaço e o exemplo aos alunos, né? Ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educandos. Você tem que lutar pelos direitos deles. A luta dos professores em defesa de seus direitos, a luta dos educadores, né? A luta dos professores em defesa dos seus direitos e de sua dignidade deve ser entendida como um momento importante da sua prática docente quanto prática ética. Eu não tenho condições materiais e higiênicas na minha escola, eu vou aceitar? Não, eu tenho que lutar. Eu tenho direito a essas condições, eu tenho que lutar, eu tenho que reivindicar, eu tenho que me posicionar. O meu respeito de professor à pessoa do educando, a curiosidade, a sua timidez, que não devo agravar com procedimentos inibidores, exige de mim o cultivo da humildade e da tolerância. E aí a gente pensar, será que a gente vai, o professor luta tanto pelos seus direitos, de educador, mas será que ele respeita os direitos dos educandos? Será que você respeita a timidez do seu aluno, a curiosidade, ou você cala, silencia esse aluno? Quem é você? Você é o professor que tem humildade e tolerância? A gente tem várias obras que falam que para ser professor, para ser líder, eu preciso de ser tolerante, eu preciso de ser alguém humilde. E não só falar, não só na palavra, mas nas ações, nas práticas. Aí a gente continua. Ensinar exige a apreensão da realidade. A capacidade de aprender não apenas para nos adaptar, mas sobretudo para transformar a realidade, para nela intervir, recriando, fala da nossa educabilidade a um nível distinto do nível de adestramento dos outros animais ou do cultivo das plantas. Nós podemos intervir e mudar a realidade. A nossa, de educadores da minha escola, a dos meus alunos. Eu faço isso, eu luto para mudar essa realidade, eu aprendo, eu compreendo essa realidade e luto para mudá-la. Mulheres e homens somos os únicos seres que, social e historicamente, nos tornamos capazes de aprender, de assimilar. Por isso, somos os únicos em que aprender é uma aventura criadora. Algo, por isso mesmo, muito mais rico do que meramente repetir a lição dada. Não é transferir reconhecimento. Não, ensinar não é transferir conhecimento, não é o aluno repetir a lição dada. Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e aventura do espírito. Você transfere conhecimento ou você possibilita a construção e reconstrução desse conhecimento? Ensinar exige alegria e esperança. Ai, tô dando aula, tão bom dar aula. Nossa, dar aula é uma coisa... Amor, alegria. Está falando de transformação de vidas, transformação, esperança. Há uma relação entre a alegria necessária à atividade educativa e a esperança. A esperança de que o professor e aluno juntos podemos aprender, ensinar, inquietar-se,
produzir e juntos, igualmente, resistir aos obstáculos da nossa alegria. Ah, minha escola não tem condições. Ah, os meus alunos não sabem. Qual é o seu impedimento para a alegria, para a esperança? A gente pode juntos, né? Nós podemos juntos, professores e alunos, construirmos uma história diferente. Lembra do inacabamento? Na verdade, do ponto de vista da natureza humana, a esperança não é algo que a ela se justaponha. A esperança faz parte da natureza humana. A esperança, gente, mas minha condição da minha escola não dá, mas meus alunos, cadê sua esperança? Cadê sua alegria para trabalhar? Para ser um educador? Tem que descobrir. Ensinar exige alegria e esperança. Tenho o direito de ter raiva, de manifestá-la, de tê-la como motivação para a minha briga, tal como tenho o direito de amar, de expressar meu amor ao mundo, de tê-la como motivação de minha briga, porque histórico, vivo a história como tempo de possibilidade e não de determinação. A história, o que nós estamos vivendo, são possibilidades, não é determinação. Tem que ser assim, não. Pode ser diferente. O amanhã não é algo pré-dado, vai ser assim mesmo, sempre, Rosana. O amanhã é um desafio, um problema, que a gente pode construir juntos. E mais, eu posso escolher como que eu vou lutar pelos meus direitos, né? Com raiva, ou eu vou lutar com amor ao mundo, com motivação. Então, eu mesma, com os alunos, criei um projeto chamado A Corrente do Amor. O nome é Corrente do Amor, porque é a forma que nós encontramos de lutar por uma sociedade melhor. Não na briga, não na raiva, mas na construção de relações sadias como o amor. Como que você se coloca? E você se coloca historicamente ou você acha que já é alguma coisa dada esse futuro, né? Não posso, por isso, cruzar os braços fatalisticamente diante da miséria, esvaziando desta maneira minha responsabilidade no discurso cínico e morno, que fala da impossibilidade de mudar porque a realidade é assim mesmo. Você, como professor, pode lavar suas mãos, pode dizer, não, é assim mesmo, Rosana. Eles não vão aprender. Não! Nós temos ali a possibilidade de transformação e nós não podemos esquecer dessa esperança e dessa possibilidade de mudança. Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível mudar. Como subjetividade curiosa, inteligente, interferidora na objetividade com que dialeticamente me relaciono, meu papel no mundo não é só o de quem constata o que ocorre, mas também o de quem intervém como sujeito de ocorrência. Você, professor, é sujeito, seu aluno é sujeito. Você só não constatar, acontece assim, não, eu posso mudar. Não sou apenas objeto da história, mas seu sujeito igualmente. Eu sou objeto e sujeito. Eu sofro pela história, a história interfere em mim, mas eu posso interferir na história. No mundo da história, da cultura, da política, constato não para me adaptar, mas para mudar. A gente constata os problemas para dizer, mas tem miséria, mas tem fome, mas o aluno não sabe, mas o aluno não consegue. Não, eu constato para mudar, para evoluir. Ninguém pode estar no mundo, como o mundo e com os outros de forma neutra. Não, eu não vou me posicionar. Eu acho que, olha, essa coisa aqui da escola, eu vou ficar... A gente não pode estar neutros, né? Nós podemos estar mornos. Não posso estar no mundo de luvas nas mãos, constatando as penas. É isso mesmo, é isso mesmo. A acomodação em mim é apenas um caminho para inserção que implica decisão, escolha e intervenção na realidade. Eu, como professor, como educador, eu tenho que intervir na realidade. Eu não posso ser neutro. O aluno não sabe. Então não me posiciono, não posso fazer nada. Não sabia, o professor me ensinou outra série, posso fazer nada. Lavo minhas mãos, coloco a minha luva e estou constatando que ele não sabe. Nós temos que, arregaçar as mãos e fazermos. Não se trata, obviamente, de impor à população espoliada e sofrida que se rebele, que se mobilize, que se organize para defender-se. Vale dizer, para mudar o mundo. Não dá para dizer, vamos mudar o mundo, né? Fazer a população espoliada e sofrida, né? Aquela população que mais sofre. Trata-se, na verdade, não importa se trabalhamos com alfabetização, com saúde, com evangelização ou com todos eles, de simultaneamente, com o trabalho específico de cada um desses campos, desafiar grupos populares para que percebam, em termos críticos, a violência e a profunda injustiça que caracterizam sua situação concreta. Mais ainda, que sua situação concreta não é destino certo ou vontade de Deus.
algo que não pode ser mudado. Então eu não posso chegar para os meus alunos ali privados de uma educação de qualidade, privados de assistências que eles têm direito, de habitação, de moradia, de alimentação, e dizer para eles assim, é assim mesmo, tenho que aceitar. Não posso, gente, não posso. Eu tenho que me posicionar. E eu tenho que fazer com que esses grupos entendam, percebam, sejam críticos e percebam as violências que eles passam. Percebam que eles têm direitos que são violados. E aí, a partir disso, não é o lutar por eles, mas eles se transformarem e eles conseguirem mudar a sua sociedade, a sua realidade. Não posso proibir, isso aqui eu acho que é ótimo, agora que a gente está chegando em eleições, né? Não posso proibir, por isso que, tá vendo? Porque Freire é odiado, Rosana, por alguns políticos. Por isso, não posso proibir os oprimidos com que trabalham numa favela que votem em candidatos reacionários, mas tenho o dever de adverti-los do erro que cometem, da contradição em que se emaranham. Votar num político reacionário é ajudar na preservação do status quo. Como posso votar se sou progressista e coerente com a minha opção num candidato em cujo discurso faz cante de desamor, anuncia seus projetos racistas? Como que eu posso votar em alguém racista, alguém machista, se eu vou sofrer com isso? Se eu sou alguém que já sofre privações e violência? E isso o professor tem que colocar. Em que sentido? O aluno tem que aprender a ver criticamente. E por isso que a gente fala muito de escola sem partido, escola sem partido. Não, não é escola sem partido. É uma escola que faz o aluno entender criticamente. É esse aluno que tem que entender a sua situação e esse aluno que tem que construir sobre essa situação. Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. Programados para aprender e impossibilitados de viver sem a referência de um amanhã, onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fazer, há sempre o que ensinar, há sempre o que aprender. Rosana, eu vou ensinar política? Não, ensine a pensar criticamente. Rosana, eu vou falar de violência? Não. Faça com que o aluno critique e reflita sobre a sua realidade. Dê voz a esse aluno, dê espaço a esse aluno. Onde quer que haja homens e mulheres, há sempre o que fazer, há sempre o que ensinar e há sempre o que aprender. Se coloca nesse movimento e de que a mudança é necessária, a mudança é possível. Principalmente se você é um professor progressista, um professor que entende, compreende os direitos desses seus alunos. Ensinar exige curiosidade. O bom clima pedagógico e democrático é que o educando vai aprender na custa da sua prática com uma curiosidade, com liberdade, deve estar sujeito a limite, mas em permanente exercício. O aluno tem que ter a liberdade para fazer, né? O aluno tem que ter essa liberdade, né? Mas é claro que sujeito a limites, não tem que fazer tudo, mas ele tem que ter essa prática democrática, o aluno tem que ter esse espaço, essa voz. O fundamental é que o professor e os alunos saibam que a postura deles, o professor e os alunos, é dialógica, conversam, aberta, curiosa, indagadora e não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. O que importa é que professores e alunos se assumam epistemologicamente curiosos. Nós somos curiosos para aprender. Um dos saberes fundamentais da minha prática educativo-crítica é a que me adverte da necessária promoção da curiosidade espontânea para a curiosidade epistemológica. Nós, professores, temos que dar voz ao aluno, dar espaço, claro, com limites, mas para que ele consiga transformar essa curiosidade ingênua que ele tem, espontânea, numa curiosidade epistemológica, para aprender, para construir. Outro saber indispensável à prática educativa crítica é o de como lidaremos com a relação autoridade e liberdade, sempre tensa, que gera disciplina ou indisciplina. Já falamos do bom senso. Somente nas práticas em que autoridade e liberdade se afirmam e se preservam enquanto elas mesmas, autoridade e liberdade juntas. Portanto, no respeito mútuo é que se pode falar de práticas disciplinadas, como também de práticas favoráveis à vocação para o ser mais. Então, a gente pensar no bom senso que o Freire diz. O indispensável é que ambos, autoridade e liberdade, vão se tornando cada vez mais convertidos ao ideal de respeito comum sobre quem pode. Eu não preciso falar que o aluno que eu mando, porque o aluno me respeita e eu o respeito. Enfim, quais são os saberes então que a gente tem que ver? Eu não posso transferir conhecimento, eu tenho que construir junto. E como eu construo? Quando eu tenho espaço para o diálogo, quando esse aluno tem espaço, tem voz. E quando ele percebe que mudar é possível. Nós podemos trabalhar com isso se nós quisermos, se nós formos educadores progressistas, democráticos e que acreditam na mudança. E nós temos que fazer com que os alunos percebam
percebam que eles têm um posicionamento social e percebam que eles podem mudar a realidade deles. E nós temos que ajudar na construção desse conhecimento e não na transferência, porque ninguém transfere conhecimento, né? Conhecimento não é transferido, ele é construído. Nosso próximo vídeo a gente encerra então o estudo da obra. Até o próximo, gente. Tchau, tchau.